Na palavra do Senhor neste momento, agradecendo a Deus pela oportunidade, privilégio de estarmos aqui. Então, gostaria de, neste momento, orar, pedindo que o Senhor nos abençoe, que seja um tempo de aprendermos e engrandecermos o Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pelo privilégio de servi-lo, de conhecê-lo, de amá-lo, de poder desfrutar juntamente com todos os que estão aqui e creem em Cristo e amam o Senhor, desfrutarmos de Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelas verdades cantadas nessa noite. Te engrandecemos porque o Senhor se fez carne, te louvamos porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor permitiu conhecermos o Senhor, e nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, ao Deus que se revelou a nós, ao Deus que nos salvou. Que o Senhor nos abençoe neste momento, que possamos adorá-lo através de ouvir a Tua mensagem, e também abençoe cada criança ali na sala ouvindo mais uma vez a história da salvação. A história do Deus que se fez carne e oferece salvação a todo arrependido que crê, confessando Jesus. Nós te louvamos por isso e nós oramos o nome do Senhor. Amém. Nós celebramos o Natal, né? E é interessante que quando falamos do Natal, seguindo o que a Bíblia diz, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que nasceu. E muitos cristãos, muitos irmãos, têm dificuldade com esse momento, com essa festa, com esse momento de comemorarmos o Natal. Alguns chegam ao ponto de fazer oposição a essa festa, a esse momento, a essa comemoração, em virtude do quê? De não sabermos, de fato, qual foi a data que Jesus nasceu. O que muito provavelmente não foi 25 de dezembro. Não foi 25 de dezembro. Mas o que nós precisamos entender sobre o Natal, sobre essa festa, é o que a Bíblia nos apresenta. E ainda outros, desaconselham a celebração do Natal, em virtude do quê? De vários adendos que foi ganhando, ao longo dos anos, coisas que foram acrescidas a essa festa, como por exemplo, uma árvore enfeitada, pisca-pisca, presentes, e nós entendemos exatamente que esses adendos não fazem parte do verdadeiro Natal. Quando nós olhamos para o verdadeiro Natal, nós somos convidados a olhar para Jesus, para o nascimento de Jesus. E quando nós fazemos isso, voltando o nosso pensamento, nós voltamos cerca de 2000 anos atrás, pouco mais de 2000 anos, e nos deparamos com Jesus Cristo nascendo em Belém de Judá. Conforme a música cantada nessa noite, nos apontando, as músicas, na verdade, cantadas nessa noite, nos apontando para o sentido verdadeiro do Natal. O nascimento de Jesus, a vinda do Filho de Deus a este mundo para morrer na cruz do Calvário. Eu sei que é quase que impossível, dissociarmos uma coisa da outra, porque Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, mas quando nós fazemos um recorte sobre o Natal, nós estamos falando desse advento de Cristo, sobre a vinda de Jesus. E a celebração do Natal, irmãos, é legítima. A celebração do Natal é legítima.
Não foi 25 de dezembro, tudo bem. É verdade, concordo, não temos necessidade nenhuma de discutir isso. Mas celebrar que Deus se fez carne entre nós é legítimo, é bíblico. Tá? A grande notícia foi anunciada pelo anjo do Senhor aos pastores em Belém. E foi dito o seguinte, né? Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será, né? Que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o Natal ele foi celebrado. Os anjos de Deus entoaram um cântico de louvor e exaltação ao Deus que estava entrando na nossa história. Então Natal, na verdade, não é uma festa gastronômica. Natal é a verdade bendita de que o eterno entrou no tempo. De que aquele que é atemporal, cronologicamente entrou no tempo e nasceu. Deus se fez homem, o Senhor dos senhores se fez servo. Isso é Natal. Natal, ele é o plano da salvação, o plano da redenção, a história da salvação sendo executada. O plano que havia sido estabelecido na eternidade passada estava, sendo executado, acontecendo, porque Jesus nasceu. Natal é a concretização da promessa de Deus e o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas. Clinton leu Isaías, cerca de 750 anos antes de Jesus, dizendo sobre o nascimento de Jesus, sobre os nomes atribuídos a Jesus. E finalmente, quando chega o momento, o Natal de Cristo, o nascimento de Cristo, é a concretização das promessas de Deus a nós. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Já disse que Natal não é festa gastronômica. Natal não é o comércio agitado. Tudo se agita, né? Tudo fica alvoroçado, a economia, é injetado na economia um certo boom, digamos assim, e já existe o 13º, e aí tudo sobe de preço também nessa data, mas isso não é Natal. Tá? Natal não é troca de presentes, não são ruas, casas enfeitadas, coloridos, pisca-pisca para todo lado. Eu acho que já foi muito mais do que é hoje, né? Quando eu era criança, parece que tudo era muito mais enfeitado. Parece que hoje se concentra em alguns pontos, algumas praças, e é tudo muito lindo. Quem acha feio? Eu não acho feio, eu acho lindo essa época. Mas quando nós olhamos para a verdade da palavra de Deus, isso não é o Natal. Natal é a luz do céu invadindo a escuridão da terra. Isso é o Natal. Natal é o verbo eterno de Deus que se faz carne para habitar entre nós. E João vai dizer, e nós o vimos cheio de graça e de verdade. João vai escrever em sua carta, vai dizer, as nossas mãos apalparam, tocaram o verbo da vida. Natal é Deus é o Deus que nem o céu dos céus pôde contê-lo, se esvaziando, assumindo a forma de servo, como um bebê nascendo entre nós. Isso é o Natal. Natal é o Criador e dono do universo, despojando-se de sua glória, para vestir as sandálias da humildade. É o rico se fazendo pobre, para que pobres pudessem ser feitos ricos. Olha só, Júlia, 2 Coríntios 8, 9, apenas citando esse texto, mas lendo também nos diz isso. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico,
rico, por amor a vocês se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Isso é o Natal. É a graça de Deus atingindo a pecaminosidade humana, e da pobreza e da decomposição a qual nós vivíamos mortos espiritualmente, surge vida, porque Ele se fez carne. Natal é a mais clara evidência do amor de Deus para conosco. Eu gosto dessa frase do pastor Hernandes, que diz: quando Deus criou o universo, o fez pelo poder de sua palavra. Quando Deus criou o homem, Deus colocou a mão no barro. Porém, quando Deus desceu para resgatar o homem, Ele entrou no barro. Pois João escreve e nos diz que o Verbo se fez carne, vestiu pele humana e armou, habitou, tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória. Natal é a consumação da maior dádiva de Deus ao homem, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou Jesus Cristo, que nasceu neste mundo, não por merecedores de sua graça, mas por inimigos. Jesus não vem para resgatar um povo pronto. Jesus vem para morrer por um povo disperso, inimigos. Então, Natal, irmãos, é a festa da salvação. Isso que é o Natal. É a celebração que nos arremete ao plano eterno de Deus, que envolve a própria Trindade em decidir nos amar e nos resgatar. Então, Jesus vem ao mundo. É o projeto divino sendo executado e pecadores sendo alcançados pela graça de Deus. E nós vamos fazer a leitura do texto a qual nós vamos meditar nessa oportunidade, que é Lucas capítulo 2. O evangelista vai narrar sobre o nascimento de Cristo, e Lucas vai dizer o seguinte para nós, capítulo 2, versículos 1 ao 20, nos diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém,
a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Esse é o texto que nós vamos, nesta oportunidade, meditar. E eu gostaria de destacar algumas verdades aqui. E quando nós lemos o texto, nós percebemos, podemos perceber facilmente, está falando do nascimento de Jesus. Tem vários detalhes aqui, irmãos, que eu gostaria de destacar, e nós já observamos nesse texto que Deus está no controle, que Deus reina, que Deus é soberano. Porque embora, o que está acontecendo aqui? O que o texto diz para nós? Que o imperador Augusto, dá o nome do imperador, ele decretou um recenseamento, um alistamento. E esse alistamento era algo que acontecia a cada 14 anos. Não é à toa que o evangelista vai dizer que esse é o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador na Síria. Então ele está situando cronologicamente o período, mas isso era algo que acontecia a cada 14 anos. E essa convocação, deixe-me pegar as palavras da versão NVT, fala recenseamento e fala registro, era para registrarem-se. Para que isso? A gente não tem um registro de nascimento? Isso aqui era um controle, tá? Isso aqui era um censo que era levantado para existir um controle do império sobre questões militares, sobre questões fiscais, tá? Então era feita essa contagem, Hoje acontece a mesma coisa, está tudo contado, tá? A prefeitura tem um controle sobre a questão do crescimento demográfico. Quantas pessoas habitam no bairro Moraes Prado? Eu não sei, a prefeitura sabe. Tem uma ideia. Cadastro, postinho de saúde, escola, essas coisas funcionam para existir um certo controle. Naquela época não tinha tecnologia. A cada 14 anos era feita essa convocação. E cada um voltava para a sua cidade natal para se apresentar e dizer: eu não morri ainda, tá? Estou aqui, tem tantos anos. E aí era feito todo um controle realizado para isso. Então, o que eu quero destacar com tudo isso? Irmãos, embora governadores assumam posto, convocações são feitas, o texto está mostrando para nós que Deus reina e governa acima dessas coisas e usa cada acontecimento para o cumprimento do seu plano, da sua história. Chegou o momento, conforme Paulo vai dizer aos Gálatas, a plenitude dos tempos. Aquilo que Isaías, há 700 anos, profetiza
aquilo que tantos outros profetas mencionaram, sem ter noção exatamente do que e quando chegou o momento. E embora um camarada, chamado Tibério César, o governador, já fui para o capítulo 3 aqui, Augusto, é Augustus, o imperador que decreta isso. Quem está regendo a história é Deus, que está enviando o seu filho ao mundo para nascer. Esse texto nos apresenta algo muito interessante, que é a submissão de Maria. Eu fico encantado com o que o texto diz, eu fico encantado com o final do texto lido, quando diz que enquanto os pastores foram lá, contou, o povo se alegrou, eles voltam, Maria guarda tudo no coração e reflete sobre isso. Mas o texto vai apresentar para nós o seguinte, José está em um ponto, em um local, o texto dá o nome para nós, ele está na cidade de Nazaré, na Galileia, e ele tem que sair de lá e caminhar até a cidade natal de onde ele nasceu, que é onde? É em Belém de Judá. Sabe, Vitor, quantos quilômetros dava isso? Não? Sabe, Domingos? Não sabe, vai saber agora. Cerca de 130 quilômetros. Aí você tem 4 rodas, ar-condicionado, você diz moleza, hoje é. 130 quilômetros na época de Maria. Irmãos, que loucura. Que loucura. Sabe o que como se, não é novidade, Maria está o quê? Gestante. E não só gestante, Maria está nos últimos momentos. Para e pense, eu quero que cada um agora, entre nesse contexto agora, entre nessa história. Vamos sentir, vamos viver, vamos colocar as nossas emoções, a flor da pele, como diz o ditado, vivendo essa história. Então, para os homens, no lugar de José, ou de um observador secreto, para as mulheres, há uma grande proximidade aí com Maria e com o contexto, para algumas muito mais. Quem já foi mãe sabe exatamente como que funciona essa questão. Mas o texto vai apresentar para nós a realidade de um traslado. E não é de trem, não é de ônibus, não é de carro, não é de charrete, é a pé. A maioria foi a pé. Mas Maria tem uma vantagem ainda do que andar a pé. Um lombo de um jumento. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, é a lida de gado. É montar em cavalo. É correr, é laçar boi, é bolar com o boi no meio segurar no chão, é um desafio. Faz muitos anos que isso não é uma realidade mais para mim, mas já foi. Mas pensa numa coisa que deixa a gente doído, é andar de cavalo. Uma única vez eu ajudei a remover uma quantidade de gado daqui para cá, e foram 7 dias de estrada. Foram os dias mais cansativos da minha vida. A ponto de chegar à noite, à tardezinha, e cercar daqui, cercar de lá, para as vacas não dispersarem à noite, E aí, como era um lugar bem propício para isso, não precisava ficar acordado lá, vigiando do lado de lá e do lado de cá, Ninguém precisou fazer isso. Aí eu armei uma rede, que não dá para levar a cama, uma rede, num lugarzinho lá no meio do descampado mesmo. Não ia chover nem nada. O riozinho ficava uns 150 metros para tomar banho. Eu só sentei na rede, acordei no outro dia. Cansado, mas cansado, doído. Só que em pleno vigor das forças, eu tinha 18 anos.
essa mulher está gestante, essa mulher está para ganhar. Aqui, mulheres, ela já, quantas semanas a gente pode, né, calcular aqui? 40 semanas, talvez, 38, alguma, né? É os últimos momentos. E é interessante isso, porque quando o anjo anuncia tudo isso a Maria, e vai desenrolando os planos de Deus, eu não li o texto, mas versículo 38 do capítulo 1, olha só, o que é que nós vemos aqui? Quando o anjo anuncia o que acontecerá a Maria, que ela ficará grávida, né? Tem a visita de Isabel posteriormente, e aí todo esse acontecimento que vai, né, sendo uma parte desenrolada do plano de Deus, mas quando Deus anuncia a Maria, versículo 38 diz assim: Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Que disposição de serva. Maria é alguém consagrada a Deus. E alguém consagrado a Deus não fica com desculpa. Não fica com dificuldade. Alguém consagrado a Deus tem sim todos os pensamentos. Mas rapaz, José de 130 quilômetros, José não dá não, José. Né? Pode pensar, pode dialogar, pode... Mas alguém como Maria, há uma disposição, ela diz que se cumpra em mim tudo o que foi dito. Ela vai. Eu não consigo ver, não sei se os irmãos conseguem ver. Uma mulher que vai buzinando na orelha de José, 130 quilômetros. Eu não vejo isso aí. Eu vejo cansaço, eu vejo fadiga, eu vejo incômodo, e anda um pouquinho, para, e descansa, e vai de novo, vamos, tem que chegar e tal. Mas eu não vejo uma mulher rixosa. Não vejo. Eu vejo uma mulher que entende que, embora o decreto foi de um abestado que pede nesse momento para mim, mas é uma mulher que entende que acima de que seja lá quem for, que teve essa ideia, de que hoje era o dia para isso, ela diz, Deus está no controle. Deus está escrevendo a história. Ela já sabia que estava sendo gerado nela um filho do Espírito Santo, né, o fruto do Espírito. E que ele será chamado de Salvador. Ela tem disposição de cooperar com o plano de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora vamos pensar nos nossos dias aqui. Será que se fosse na realidade de hoje, nos nossos dias, será que fosse envolvendo você? Você mulher não precisa ser a Maria, você homem não precisa ser o José, mas se envolvesse você de alguma forma, nem que fosse para pedir um conselho, o que você diria? Ou se você quiser mesmo ser o José e Maria da história aqui, qual que seria a sua disposição? O quê? 130 quilômetros? Nananina não. Não é verdade? Talvez, se você, né? Talvez não, o negócio aqui não era muito assim, ó, quem quer vem. Você vai vir, tá? Essa era a ideia. Talvez o que seria natural o José dos nossos dias fazer? Ir lá se alistar. Vai correndo, vai rapidinho, volta, chega lá, eu sou o Zé, nasci aqui há tantos anos atrás, a minha esposa tá, olha, talvez já até ganhou. Não tinha como, gente. Mas é Maria, o nome dela, tem tantos anos, é assim, assim. Não seria algo ainda que a gente fala, talvez seja aqui esse o caminho. Seu, Augusto, são 130 quilômetros, não tem condições dela vir. Seria natural, irmãos, a gente, seguir por esse caminho. Ou até mesmo, José, depois tu explica, dá um jeito que vá pagar na cadeia um tempo, não tem como tu sair de perto, cara. Tu tá doido? Se fosse você,
qual seria o recado que chegaria ao imperador? Irmãos, esse texto, ao mesmo tempo que é maravilhoso, ele é confrontador. Porque nós vivemos a geração das desculpas. Não é? Você faz parte disso, eu faço parte disso. Nós vivemos a geração da desculpa. E o pior, da desculpa esfarrapada. É isso que é, né? Nós somos assim. Nós não conseguimos nem conceber uma ideia, uma realidade dessa nos nossos dias. Não se encaixa para nós de jeito nenhum. Nem de carro. Nem de nada. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos a informação, nós temos a ciência, nós temos o conhecimento, nós temos a sensibilidade, nós temos o amor, nós temos o respeito, nós temos, a defesa da vida, nós temos... Não, espera aí. O que o texto está dizendo para nós? O texto nos confronta. Porque se trata de uma mulher. E se trata de uma mulher gestante nos últimos dias. E nós vivemos dando desculpas uns para os outros. Nós moramos uma quadra da igreja, uma rua, dois quarteirões, 2 bairros. Né? Ninguém mora longe aqui. Só o Heraldo que está por esse tempo aqui, né? Que é lá do São Bernardo, Heraldo. Mauá. Olha só, Mauá é longe, viu? Eu tenho um tio que mora em Mauá. E faz tempo que eu não vou ver ele, porque é longe. Mas nós vivemos dando desculpa, porque entrar no carro e descer lá no estacionamento da igreja, depois de 10 minutos de viagem, ou um ônibus. Hoje o Roberto chegou bem cedão, né, Roberto? Gostei, viu, Roberto? Com Uber. Quando chegou lá, o João falou, tá entrando um carrão aí, pai. Né? Aí só pela manobra do carrão, eu falei, é um Uber, João. Né? Porque já embicou para sair de novo. Aí desceu o Roberto, bem pomposo, né? Mas nós vivemos dando desculpa do porquê a gente não pode fazer, do porquê a gente não vai estar, do porquê a gente não vai ajudar. E quando nós olhamos para um texto como esse, parece que nós ficamos envergonhados. Não foi dado desculpa aqui. Foi vivido o plano de Deus, o desejo de Deus, não de forma forçada, que se cumpra em mim a tua vontade. Com disposição, não foi brigando, não foi tacando pedra no José não foi lá, né? Tu sabe que isso aí nem é meu, rapaz. Meu desejo era ter te largado logo no começo, eu não sei porquê. Não existiu isso, irmãos. Porque alguém que entende que Deus está no controle, entende que as circunstâncias faz parte. Faz parte. Mas nós vivemos a realidade, né? Não dá. Não foi possível. Ou as desculpas poéticas, né? Você já viu desculpa poética? Pastor, por motivo de força maior. Olha. Por motivo de força maior, eu não consigo entender quantas forças maiores existem que impede a gente de estar juntos adorando o Senhor. Às vezes não dá, irmãos. E eu não sou ignorante quanto a isso. Não dá. Mas muitas das vezes, será que não deu mesmo? Aí a gente tem que ser ético também e não pode perguntar, né? Qual que é o motivo da força maior especificamente, irmão? Você perde a pessoa. Maria diz para o Senhor que se cumpra em mim a tua vontade. O texto vai apresentar para nós mais do que um Deus que está no controle, mais do que a disposição, né, a submissão e a obediência de Maria. O texto vai apresentar para nós a humildade, a simplicidade com que o Rei da Glória chegou no mundo. Isso é outra coisa que nos confronta também. Nos confronta. E eu vou dar uma apertadinha em nós hoje aqui nesse aspecto. Que a gente está precisando. A gente está incomodado com o calor. A gente está incomodado com,
as condições. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós somos, desafiados a entender que se fala do Rei da Glória. E os versículos, dos 7 ao 16 nos diz que o Rei da Glória nasceu numa manjedoura. Talvez para muitos aqui isso seja só algo de filme, só algo de ideia. Tu já pisou num curral? Tu já entrou numa estrebaria? No caso aqui, não era um curral onde se lidava com os animais como às vezes lidamos hoje, para vacinar o gado, para tirar leite todo dia. Mas era um lugar onde os animais passavam a noite. Tu já esteve perto disso? Nós vivemos uma geração, irmãos, de que é o conforto acima de tudo e a urgência. Eu quero agora e agora. Por isso que eu parcelo a perder de vista o que eu quero agora. Essa é a nossa geração, Não aceita um não, não aceita a simplicidade. Nós gostamos do glamour, nós gostamos da pompa, Nós queremos o destaque, porque nós somos importantes. É melhor impactar do que ser impactado, Então cheguei chegando. Nós queremos sair na foto. Essa é a nossa geração. E aí quando o Rei da Glória vem a esse mundo, Ele nos dá um exemplo de humildade e simplicidade. E eu fico pensando, pense comigo, eu fico pensando no pré-natal da Maria. E aí? Eu fazer um pré-natal nesse postinho? Vamos mergulhar aqui? E eu fico pensando nos exames que a Maria fez, para saber se está tudo bem. Hoje a gente fica ansioso para saber o quê? O rosto, O desenho. Parece comigo. Eu fico pensando, teve a morfologia lá, as ultrassom, teve tudo. Sabia que era um menino, olha só, interessante, O anjo revelou, é um menino. E o nome vai ser Emanuel, Deus conosco. Mas eu fico pensando, Maria nos nossos dias, José nos nossos dias, que maluquice. Por quê? Porque a gente vive, preocupado com aquilo que não é importante. Pense comigo, irmãs. Quando foi e o que ganhou Jesus no chá de bebê? Ele não tem um chá de bebê? Legal. Não sou contra, não. Você já pensou na bolsa que Maria teve? Só para guardar, as coisas do bebê. Lencinho umedecido, fralda da Pampers, porque essa piquetucha aí, isso é terrível. Segura nada. Não, tem que ser. Já pensou nisso? Maria carregando. Quantas pecinhas do enxoval você acha que Maria teve já? Tudo dobradinho, lavado antes. Comprou sabão de coco para lavar. Não, esse da Urca não, tem que ser o Coquel. Vai lá, compra o Coquel, que é caro. Porque é cheiroso. Lavou. E aí tem gente que lavou de novo, e dobrou, e passou, e organizou. Tudo de um ladinho, tudo do outro. Você consegue ver isso aqui? Não tinha, E não é problema ter essas coisas, irmãos. O problema é que o nosso coração miserável começa a fixar nessas coisas. E a gente começa a se entristecer porque não tem do sonho. Aí a mulher começa a se agoniar, que a barriga vai crescendo, os dias vai chegando, a dificuldade vai, e não vai ser possível de repente ter o quarto do jeito que você viu lá no Pinterest. Aquele modelo. Tem que ser desse jeito. E tem que pintar isso. Eu quero o desenho tal. Irmãos, eu não consigo ver. O Rei da Glória nascendo numa condição pomposa. Isso deve nos chocar com a forma com que a gente vive hoje.
correndo atrás dessas coisas, preocupado porque só tem fralda até 6 meses, preocupado porque, parece que, e sofre pela possibilidade. Será que o shampoo de Jesus tinha o pH ideal para a pele do bebê? Será que tinha? Não tinha, né, irmãs? Mas é o Rei da Glória nascendo por uma causa sublime. E um coxo, lugar que os animais comem, lugar que ao comer, baba ali. Será que foi desinfetado? Será que Maria tinha, quantos coeiros Maria tinha para enrolar Jesus, no primeiro paninho de enrolar? Quantos? Não tinha. A Ana nasceu no Parelheiros, Hospital Parelheiros, a Rebeca, E eu fiquei bravo porque aquela sessão lá estava sem ar-condicionado, um calorão. Eu não sei o que aconteceu naquele setor lá, nunca vi aquilo. Mas olha quando a gente olha nesse texto, Jesus foi aquecido pela presença e o calor corporal de animais. Você já sentiu o cheiro de curral? Já? Era o ambiente que Jesus nasceu. O Rei da Glória vem ao mundo de uma forma humilde. E nós estamos aqui preocupados com o conforto. Nós estamos brigando e nos acotovelando e causando problemas, porque as coisas não estão sendo do jeito que eu acho que deveria ser. Como que Maria achava que deveria ser? Do jeito que era. Porque ela entende que o Deus que está no controle cuida das circunstâncias também. Maria se contenta com as condições, porque é a forma como Deus está conduzindo. Enquanto nós ficamos preocupados com todos esses aparatos, Jesus nasce em um curral, num coxo, mas tem uma legião de anjos cantando e louvando a Deus pelo propósito magnífico de Deus entrar com providência na nossa condição. O nascimento de Jesus, esse texto apresenta para nós, que é envolto, é repleto de alegria. Não é de tristeza, não é de briga, não é de desentendimento. É de alegria, é de louvor. Versículo 10 diz para nós: o motivo da vinda de Cristo foi algo maravilhoso, sendo que boas notícias anunciadas. Trago boas notícias. É que hoje nasceu o Salvador. Essa é a notícia. E é interessante que esse nascimento foi anunciado a pastores. Porque era pastor e porque não. Um teólogo, Wiersbe, vai dizer o seguinte, que na realidade os pastores viviam à margem da sociedade de Israel. Não era algo bem visto. Seu trabalho não apenas os tornavam cerimonialmente impuros, mas também os obrigava a passar meses longe do templo, de forma que não poderiam ser purificados. Deus não chama poderosos, mas Deus chama pobres e humildes para anunciar. Chegou o momento em que o profeta disse: o Salvador nasceu. E vocês saberão quando vocês levarem em conta isso. Ele está numa manjedoura, assim e assim. Quando eles vão lá, está Jesus, José, Maria e Jesus. E eles louvam a Deus. Irmãos, eu penso que esse texto é para nós um texto de grande alegria. Mas eu penso que esse texto também é para nós um convite a redefinirmos os nossos propósitos, a olhar para a realidade a qual nós estamos vivendo e sondar o nosso coração
e responder: pelo que mesmo eu ando angustiado, aflito? Pelo que mesmo eu ando permitindo que o meu coração, né, comece a se perturbar, a se agitar dentro de mim? E quando nós fizermos isso, nós vamos perceber que nós estamos envolvidos com aquilo que a traça corrói, com aquilo que a ferrugem come e que aquilo que o ladrão leva. Mas quando nós olhamos para Maria e José, nós vemos disposição de dizer que seja feita a tua vontade em mim. Será que se falarmos isso para o Senhor verdadeiramente, as nossas emoções, a nossa disposição, a nossa alegria, será que não seria outra? O Natal representa a vinda de Jesus a nós. Jesus que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. E hoje nós somos dele. Não se esqueça disso. Existe um propósito desde o início. Nós estamos na linha do tempo, envolvidos nesse propósito de Deus. Agora que vivamos nós, alinhados com o que Deus quer fazer em nós e através de nós. E os nossos esforços podem sim ser redefinidos, redirecionados. A maneira como gastamos a nossa força, a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, os nossos recursos, podem sim ter adaptações, porque às vezes nós estamos vivendo no curso deste mundo, correndo atrás daquilo que Maria não correu, que José não correu, que Jesus não correu, mas viveu totalmente o plano de Deus, glorificando a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tenham todos uma boa semana, e quarta-feira não, mas domingo, não para EBD, só para o culto, nós estaremos aqui às 18h30, tá? Para adorar mais uma vez o Deus que se fez carne, que veio a nós. Pai, te louvamos e te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de servi-lo. Pedimos que nos abençoe. Pedimos que ajude, ó Deus, a olharmos para o nosso coração e olharmos para o texto, olharmos para a história da vinda de Cristo e analisar se realmente temos vivido de uma forma a refletir o desejo sincero de que se cumpra em nós a tua vontade. Nos ajude, ó Deus, a descansar nos braços de um Deus que conduz o cumprimento dos teus planos através dos homens no governo, através dos homens envolvidos de autoridade, que estabelecem leis e que sem saber estão cooperando com o desejo e o plano do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a descansar no Deus que escreve a história, no Deus que abre portas e fecha portas, e um Deus que está no controle, também está no controle das circunstâncias pequenas que nos envolvem. E se estamos na onde estamos, é porque tu permitiste. Nos ajude a nos alegrar assim e glorificar o nome do Senhor, cumprindo-se em nós o teu querer. Nós te louvamos e pedimos orando no nome de Jesus. Amém.